Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta segunda audição à Associação Nacional dos Cuidados Continuados. Cumprimentar o senhor Presidente da Direção da Associação Nacional, José António Bourdem, agradecer a sua presença nesta Comissão de Saúde. Dizer que este é o requerimento sobre as dificuldades sentidas pelas unidades de cuidados continuados integrados, apresentado pelo senhor, que eu vou passar já a palavra, entretanto, ao Sr. Deputado Pedro Frazão para apresentar, mas permitam-me só dizer que esta grelha terá uma primeira ronda, 4 minutos de apresentação do requerimento, depois 4 minutos à entidade e 4 minutos a cada grupo parlamentar presente. Faremos uma segunda ronda de 1 minuto a cada grupo parlamentar e depois a resposta em bloco. Então, Sr. Deputado Pedro Frazão, para apresentar o requerimento, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, Dr. José Bourdem, bem-vindo mais uma vez a esta Comissão. Estamos a falar sobre a Rede Nacional de Cuidados Continuados e estamos aqui em representação do Presidente da sua Associação. E queria já, desde o início, confrontá-lo com algumas declarações que foram deixadas aqui na audição anterior com a Sra. Enfermeira Filomena Cardoso. A Sra. Enfermeira Filomena Cardoso, em 21 de março deste ano, disse, citada pelo Observador, que rejeitava o estrangulamento no fecho de algumas unidades de cuidados de saúde. A Direção Executiva do SNS nega também qualquer tipo de estrangulamento, por termos financeiros, que esteja por trás do encerramento das unidades de cuidados continuados. Aqui há pouco menos de uma hora, a Sra. Enfermeira Filomena Cautela já disse uma coisa diferente, vou citá-la. Nem todas fecharam por estrangulamento financeiro, ou seja, já admite que algumas fecharam por estrangulamento financeiro. O que eu queria perguntar ao Dr. José Bourdem, já desde o início, é das 220 vagas que fecharam recentemente, quantas é que foram de facto por estrangulamento financeiro? Depois também tivemos a negação categórica daquilo que a sua associação nos trouxe na última audiência de 19 de abril passado, em que nos trouxe este quadro, onde nos dava conta que desde 2011 as portarias de correção de preços nunca foram totalmente cumpridas pelo Estado. De 2011 a 2014 não houve atualização de preços, em 2015 e 2016 também não houve atualização de preços, em 2017 foi feito um aumento de 0,6%, mas nunca foi pago até de janeiro de 2017. Peço desculpa, em janeiro de 2018. Em 2018 na portaria estava exarado um aumento de 0,2%, mas também não foi cumprido. Em 2019, 2020, 2021, 2022. Este foi o relato que nos trouxe em março, em 19 de abril, penso eu, que veio cá ao grupo de audiências e audições, exatamente. E nos trouxe esse relato. Ora, aqui há uma hora atrás, a Sra. Enfermeira Filomena Cardoso disse: o Governo correspondeu escrupulosamente com as portarias publicadas. Doutor, isto é verdade ou é mentira? Também, outra doutora que a acompanhava disse: o sistema de informação é automático e paga pelas portarias desde que as faturas estejam corretas. Ou seja, deu a entender que se os valores não estão a ser pagos corretamente é porque os seus associados não enviam os valores corretamente faturados. Concorda com esta citação? O que é que nos tem a dizer sobre isto? Depois também foi aludido o facto de que uma unidade teria fechado por falta de enfermeiros, ou seja, que a falta de pessoal estará também na base do encerramento de unidades e não apenas o subfinanciamento que já foi admitido hoje, pelo menos já demos esse passo na admissão do subfinanciamento. Mas, de facto, o que não foi explicado, e gostava que nos elucidasse sobre isto também, é que quem decide aumentar os salários das IPSS e das unidades de cuidados continuados é o Governo. E, portanto, se há falta de pessoal, muito provavelmente isso está na parca tabela salarial, porque um enfermeiro-chefe ganha apenas 1.160 euros vencimento base nestas unidades, um enfermeiro, que foi apontado aqui como sendo a falta pela qual teria fechado a unidade, um enfermeiro, um técnico social ou um psicólogo ganha apenas 1.000 euros de salário base, um fisioterapeuta, um terapeuta da fala ou um terapeuta ocupacional ganha apenas 785 euros de salário base e um técnico de educação especial e reabilitação ganha apenas 735 euros. Portanto, eu gostava de saber, com esta tabela salarial promulgada pelo Governo, como é que é possível encontrar
profissionais, profissionais especializados, que trabalham em contextos altamente difíceis, e como é que é possível encontrar estes profissionais, e, portanto, obviamente que aqui a culpa também está na fraca tabela salarial que é aportada para estas unidades, e daí também a dificuldade de encontrar profissionais. Finalmente, gostava de lhe perguntar sobre o tema das úlceras de pressão. As úlceras de pressão é um grande tema. Dizem que as úlceras de pressão eram pagas apenas para a tipologia de longa duração e manutenção, durante a duração máxima de 6 meses. Saiu uma nova portaria em novembro de 2022. No entanto, o que acontece na prática, dizem-nos, é que se enviam os doentes para a tipologia de média duração e reabilitação para serem tratados, e assim não se pagam essas úlceras. Ou seja, os doentes necessitam de fazer reabilitação, não têm vagas na tipologia média duração e reabilitação, vão para longa duração e, portanto, estas úlceras de pressão não são pagas. Gostava, nesta intervenção inicial, que nos elucidasse sobre estes 3 grandes temas. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou tentar responder a tudo nestes 4 minutos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Sr. Presidente. Muito obrigado. Se não há estrangulamento financeiro e que nem todas as unidades fecharam por estrangulamento financeiro, e efetivamente fecharam todas por estrangulamento financeiro, eu estive aqui no dia 19 de Abril e apresentei-vos o quadro, e em relação a 2023 tinha lá a informação que a Casa da Criança do Regil, no Algarve, que é a nossa associada, iria encerrar este ano. Entretanto, desde 19 de Abril para cá já temos mais novidades, que foram mais de 3 unidades no norte do país que vão fechar por subfinanciamento, e já comunicaram isso à Rede Nacional de Cuidados Continuados. No espaço de 3 semanas, 3 unidades que fecharam, uma delas com 2 tipologias, já vamos em 342 camas. Não sei se até ao fim do ano não fecharão muitas mais. Eu gostaria que pudessem ler, não sei se conseguem. Se não conseguirem, eu irei ler por vós. É um e-mail de uma associada que recebi esta semana e que sabia que vínhamos à Comissão de Saúde, pedi autorização para divulgar o e-mail, e que diz que é uma instituição com 150 anos. E que diz: a nossa instituição encontra-se em PER, portanto, os programas especiais de reabilitação, enfim, tem a ver com a parte financeira das empresas, como imaginam, e temos feito um percurso histórico para a recuperação financeira desta associação mutualista que conta com 150 anos. No entanto, a situação atual das valências de ERP e cuidados continuados é muito, mas muito delicada. Estamos a ponderar seriamente fechar a unidade, entre parênteses, se não for revista a coparticipação do Estado. Não fizemos no período pandémico, pois apesar das sérias dificuldades sentidas no dia-a-dia, o Conselho de Administração entendeu que não seria justo para os utentes que usufruem dos nossos serviços, que são de qualidade, nem para o Serviço Nacional de Saúde, para o qual contribuímos orgulhosamente, mas neste momento a situação é de veras complicada. E, portanto, senhores e senhoras deputadas, enfim, se provas fossem necessárias, elas estão aqui. Quando a senhora enfermeira refere, e com razão, que diz que houve uma unidade que fechou, por acaso foi a minha, curiosamente em Sintra, fechou por falta de enfermeiros, é verdade, em dezembro de 2020. Mas já tive a oportunidade de dizer na Comissão, mais que uma vez, que depois eu decidi não reabrir, embora a rede me tenha pedido para eu reabrir, eu decidi não reabrir porque me dava um prejuízo brutal. E, portanto, a causa de efetivamente a unidade não estar aberta é um problema financeiro, não é da falta de enfermeiros, porque felizmente hoje já os há. E, portanto, queria... Quando o senhor deputado fala, e muito bem, na questão salarial, eu gostava só de dar nota nesta tabela salarial que eu tive o cuidado de trazer aqui e coloquei ali a amarelo. A amarelo é um enfermeiro, por exemplo, no nível 5, e o nível 9 é um terapeuta da fala, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional. Eu, por acaso, provavelmente vocês não poderão não ver muito bem, eu também não vejo muito bem daqui, confesso, vou-me socorrer aqui da minha impressão em papel. Um enfermeiro teve agora, em janeiro, na tabela das instituições sem fins lucrativos, teve um aumento de 20 euros. Um funcionário público com a mesma categoria teve um aumento de 93,93 euros. Um fisioterapeuta teve um aumento de 13 euros, repito, 13 euros, e um funcionário público 91,85 euros. Eu pergunto, sendo o decisor o mesmo, que é o Governo, se não há aqui uma enorme discriminação. E por isso, efetivamente, há cada vez mais dificuldade em recrutar pessoas para trabalhar neste setor, porque o trabalho é difícil, é mal pago, e portanto é por folgas rotativas, por turnos, etc. E portanto é muito difícil haver pessoas para trabalhar neste setor. Relativamente à questão... portanto, de negar categoricamente a questão da faturação, portanto, a faturação é paga, efetivamente, tudo bem, nada contra, mas vezes mais a tempo, outras vezes a tempo, nem é essa a questão.
A questão é simplesmente que todo aquele histórico que eu já apresentei aqui na Comissão e que hoje também, por ser mais sintético, não trouxe esse slide, mas já o apresentei aqui há 3 semanas e antes também, e que tem aí, efetivamente, desde 2011 para cá, houve 3 anos de atualização de preços e dentro dessas atualizações elas saíram na legislação, mas depois na prática não foram cumpridas, que eu já denunciei isso aqui. E houve 10 anos em que não houve atualizações. Eu volto a recordar aqui aos senhores e às senhoras deputadas a comparação com as parcerias público-privadas rodoviárias. Quer nos contratos com essas parcerias, quer na legislação dos cuidados continuados, nós temos a legislação a dizer que os preços dos cuidados continuados têm que ser atualizados a cada ano com base na inflação do ano anterior. Este ano, 0, não foi atualizada. Parcerias público-privadas, lá está, atualizados à 10ª, 7,8%, tal e qual. Portanto, eu faço esta comparação porque o decisor lá está, mais uma vez, é o mesmo. É o Governo que decide os salários, neste caso de forma indireta, porque não há meios financeiros, portanto, mas através da obrigatoriedade de aumentar o salário mínimo, estes acordos com os sindicatos, etc. Mas depois há esta obrigação de aumentar salários, mas depois não há a receita para fazer face a esta despesa. E, portanto, é isso que eu queria chamar a atenção. Podíamos terminar esta primeira parte, passávamos à ronda. Se me der 30 segundos, eu respondo à última questão e, eventualmente, evito mais tarde, que é úlceras de pressão. Basicamente, há um esquema, uma marosca, enfim, o que lhe queiram chamar, que é, a legislação diz, paga-se úlceras de pressão para os doentes que forem para as unidades de longa duração. Então, já que é assim, então manda-se os doentes para as unidades de média para não se pagar o correspondente valor em longa. Portanto, as unidades que tratam os doentes de forma gratuita. Pronto, basicamente é isto que se passa, Sr. Deputado. Muito obrigada. Eu vou passar então aos grupos parlamentares. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputada Irene Costa. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os colegas, cumprimentar o Dr. José António Bordin, agradecer a sua presença e a disponibilidade que sempre manifesta de ir a esta comissão, e também pelo conhecimento que traz, que resulta da realidade com que trabalha e os problemas dos utentes. Portanto, em nome do Partido Socialista, agradecer mais uma vez a sua presença. Portanto, eu queria começar por referir que o Partido Socialista é o defensor dos cuidados continuados, aliás, foi o seu promotor. E que desde a criação, em 2006, que a rede vem evoluindo em termos de tipologias de resposta, na saúde mental, nos cuidados paliativos, nos cuidados pediátricos integrados, foi aumentando o número de respostas domiciliárias e internamentos, o querer evoluir para novas tipologias, como a criação das unidades de dia e promoção da autonomia, os investimentos previstos em PRR, e podíamos falar também da figura do cuidador informal, das agendas de negociações relativas à matéria do trabalho, bem como também referir a questão da atualização dos preços que têm sido assumidos pelo Governo do Partido Socialista, e aproveito aqui para recordar que o anterior Governo nunca tocou sequer na questão do financiamento ou atualização de preços. Portanto, foi em 2017, foi regulamentado um aumento num acordo celebrado entre o Governo e o setor social. Em 2018, foi regulamentado um aditamento a esse acordo, que acabaram por ser consubstanciados em 2019 com pagamentos a retroatividade. Dizer também que em janeiro de 2022 foram estabelecidos aumentos significativos de 5,5% para as unidades de média duração e 15,3% para as unidades de longa duração. Foi também o Partido Socialista que incluiu o pagamento aos prestadores do valor de 25 euros diários para o tratamento de úlceras de pressão aos doentes transferidos pelos hospitais, e posteriormente esta medida foi alargada aos utentes seguidos pelas equipas de cuidados primários. Portanto, Sr. Doutor, há de facto aqui um caminho percorrido pelo Partido Socialista, um caminho positivo, que revela aqui um esforço que o Governo tem feito nesta área dos cuidados continuados. Portanto, contudo, nós temos que admitir que há de facto aqui algumas fragilidades, algumas vulnerabilidades, e que os deputados do Partido Socialista responsavelmente os apontam e que procuram sempre encontrar caminhos para que nos possam levar a soluções eficazes. E neste sentido temos ouvido as associações, os prestadores, fizemos uma visita a uma associação acompanhada pelo Soutor, no sentido de percebermos quais são efetivamente os problemas que estas instituições têm. E, de facto, também estamos preocupados com o aspecto de subfinanciamento das instituições de média e de longa duração e com o risco de alguma destas camas poderem vir a colapsar. E, portanto, eu queria perguntar ao Soutor qual é a proporcionalidade das instituições que encerram. Porque no global das instituições, fechar as que fecham pode não ser um valor significativo. E sem negar as dificuldades que as instituições atravessam, perguntar-lhe também porque é que umas fecham e outras se mantêm em funcionamento, aumentando o número de respostas e a sua capacidade de resposta, e também aumentando, inovando em termos de tipologia.
Uma outra questão que lhe gostaria aqui de colocar é relativamente às úlceras de pressão e às referenciações e aos erros de referenciação relativamente às úlceras de pressão. Como todos sabemos, as referenciações nos cuidados continuados são operacionalizadas através do programa GestCare, que é preenchido por 3 equipas distintas: a equipa referenciadora, a equipa que avalia, que é a equipa coordenadora local, e depois, posteriormente, a equipa que recebe e que vai prestar os cuidados. Portanto, há aqui 3 equipas. E, como também devem conhecer, o programa tem ficheiros separados, nomeadamente no que respeita a úlceras de pressão. As úlceras de pressão agora até têm que ser fotografadas com a régua ao lado para saber qual é a dimensão da ferida. Portanto, o que lhe gostaria de perguntar, e aquilo que referiu, é que como é que podemos fazer uma referenciação em que não se indique, só mais um minuto, Sra. Presidente, que não se indique que tem uma úlcera de pressão, e depois a entidade coordenadora local avalia a ferida e a entidade que recebe vê que há uma referência de ferida, não tem ferida. Portanto, queria perceber como é que se avaliam estas questões, como é que podem ser acionados estes mecanismos no sentido daquilo que o Sr. Doutor foi dizendo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Fátima Ramos. Cumprimento a Sra. Presidente em exercício, as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Dr. José Bourdin. Começo por agradecer o facto de estar aqui e também, enquanto deputada eleita pelo povo, todos os alertas que tem feito em relação aos perigos que atravessam estas unidades. E agradecer-lhe pelo seguinte, porque são unidades extremamente importantes para as famílias, porque permitem, por um lado, uma melhor resposta, uma maior humanização para o doente, porque todos sabemos que um doente que esteja num hospital está muito mais sujeito a bactérias e a perigos de infecção, porque são unidades muito maiores, e para o Estado, porque todos sabemos que o custo de ter um doente numa unidade deste tipo é muito mais baixo do que ter um doente no hospital. E quando vimos, que ainda agora aqui foi referido na audição anterior, que, de acordo com o próprio portal da transparência, ainda existem 2.166 utentes a aguardar vaga, isto é de facto um número extremamente preocupante e, por isso, que nos preocupa, e preocupa-nos por todos os motivos que já referi. E não bastariam estes motivos, mas existem ainda outros, nomeadamente o estrangulamento financeiro que vamos ouvindo no terreno porque passam estas unidades, para ficarmos preocupados e por isso viabilizamos o requerimento do Chega. Por outro lado, dizer-lhe que ouvimos, o Partido Socialista faz aqui um discurso que nos parece muito positivo, mas especialmente o Governo, nem digo tanto aqui os seus deputados do Partido Socialista, mas ainda ouvimos aqui, na audição anterior, confirmar que o pior ano da rede foi 2017. Ou seja, por outro lado, quando se fala de aumentos, sabemos que o país viveu um período muito difícil no período da Troika, mas em que se procurava cumprir. E, por outro lado, os custos e a inflação não tinham nada a ver com o que têm hoje. E quando nós sabemos que hoje, nomeadamente nos bens alimentares e na energia, o aumento que é muito superior ainda ao da inflação e que estas unidades o têm que suportar, é fácil compreender que, de facto, o período que vivem é de grande agonia. E, a confirmar isso, temos várias declarações, quer do senhor doutor, que já mais do que uma vez que denunciou que o setor está à beira da ruptura, mas também, por exemplo, o relatório da SEDES, que dizem que continuam por cumprir as promessas de acesso aos cuidados continuados e paliativos. Depois, quando o senhor aqui, ainda há bocadinho, afirmou, e na sequência do número de vagas, isto é, fecharam mais de 200 unidades, mas que no espaço de um mês 4 unidades fecharam, que o senhor nos trouxe ali, portanto, tudo isto nos vai preocupando, este colapso pelo qual atravessa a rede. Por outro lado, quando diz que é impossível funcionar com prejuízo acumulado todos os meses, isto é, quando se refere que algumas dessas unidades fecharam por outros motivos, é de facto, fecham por outros motivos, não. O que está por base é como é que alguém pode suportar um negócio quando esse negócio não paga os custos. E ainda por cima, esta situação é ainda mais grave, porque grande parte da rede é suportada por unidades do setor não lucrativo. Isto é, unidades que nem sequer distribuem lucros, que investem esses lucros nas próprias unidades. Cerca de 60%, portanto, são prestados assim. Ou seja, se nem esses já aguentam, como é que os outros podem aguentar? Portanto, estamos, de facto, numa situação muito aflitiva e acho que o Governo tem que olhar para ela de outra maneira. Reconhecemos que houve um aumento, isto é, o Governo aumentou recentemente as tarifas pagas às unidades, mas quando confrontamos esse aumento de preços com aquilo que as unidades sentem, ele é, de facto,
facto, parece-nos manifestamente insuficiente. Mas a este propósito gostava de lhe perguntar isto é, o que é que o Governo tem feito, ou o que é que, se o senhor, por um lado, a perguntar o seguinte, se os senhores têm dialogado com o Governo no sentido de ultrapassarem as atuais dificuldades que as instituições de cuidados continuados enfrentam em termos de sustentabilidade económica ou financeira. Por outro lado, como é que recebem as promessas do Governo no que respeita à contratualização de 5.500 novas câmaras de cuidados continuados até ao final de 2025, ou seja, falta um pouco mais de 2 anos, ou cerca de 2 anos e meio. Terminar, se consideram estas promessas execuíveis e realistas, mas sobretudo, também, Senhora Presidente, só um momento, a rede disse-nos que está a fazer um cálculo dos custos. A senhora há bocado falou do caso dos funcionários que têm aumentos e tiveram aumentos e têm uma tarifa salarial muito inferior ao do setor público. Eu gostava de saber se nos cálculos que a rede faz, por exemplo, no caso dos enfermeiros e dos terapeutas, quando calcula o custo para a unidade, com que tabela é que entra? Se é com a tabela que vocês praticam ou se é com a tabela como deveria ser que o Estado pratica, dado que vocês prestam um serviço ao Estado. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento novamente os senhores deputados. Cumprimento o Dr. José Bourdin, a quem agradeço novamente aqui a presença na Comissão de Saúde. De facto, num tema que é tão importante e tão preocupante, os alertas são imensos há vários anos e principalmente nestes últimos tempos. Quer dizer, eu, no meu caso em particular, sou deputada há 1 ano e nós já tivemos aqui várias audições sobre este tema e continuamos a ver problemas que não se resolvem e aqui o que eu pergunto é se de facto ouviu aqui a audição anterior. E comentários têm a fazer, porque aquilo a que nós assistimos na audição anterior foi como de promessas, o costume, promessas, mais promessas, negar completamente a realidade daquilo que se passa e de todos os alertas que têm sido feitos pelas unidades, pela própria associação, e foi isto que vimos. Depois, que comentários têm a fazer também ao facto de todos os dados que nós apresentámos aqui, que muitos são também os dados que nos foram transmitidos, que são transmitidos pelo Dr. José Bourdin, que de facto são dados que não são verdade, que dizem-nos que os dados não são verdade, mas também não nos apresentam nenhum dado para contrapor estes valores. Foi isto que se passou na audição anterior. Portanto, o que eu lhe pergunto, ou a minha pergunta, de facto, é mais genérica. Vou-lhe dar toda a margem para nos falar de tudo o que se passa no terreno, porque diria que claramente no terreno percebem mais e confrontam-se com os problemas que claramente a coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados, pelos vistos, não conhece, porque dizerem que todas as portarias do Governo foram aplicadas e que todos os aumentos estão a ser feitos e que toda a lei está a ser cumprida, isto é mentira, isto não acontece. Portanto, não sabem qual é o saldo de camas entre as que fecham e as que abrem, não sabem quanto custa um utente, não sabem quantas pessoas estão a aguardar uma vaga e onde é que essas pessoas estão, se estão nos hospitais ou se estão em casa sem as mínimas condições, e já falámos aqui das referenciações para tipologias erradas, também não reconhecem a existência desse problema. Portanto, eu deixo completamente à vontade para nos falar daquilo que se passa mais uma vez, para ver se de facto aqui na Comissão de Saúde conseguimos chegar de facto a alguma conclusão sobre aquilo que é preciso fazer. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Presidente José António Bourdin. Para começar, dizer-lhe que nós teremos uma opinião diametralmente oposta àquela que o senhor defende, que é o modelo de negócio associado aos cuidados de saúde, e neste caso aos cuidados continuados integrados, pois eu defendo precisamente os cuidados... Olha, desculpe, eu estou a falar, o senhor não me interrompe, se faz favor. Eu tenho o máximo respeito por si, portanto, agradeço também o tenha por mim. Terá só a oportunidade de responder. Terá só a oportunidade de responder. Muito obrigado. E, portanto, esta posição assenta num modelo em que os cuidados de saúde... O Sr. Presidente quer que se façam condições para poder continuar a falar? Pode continuar, Sr. Fazer da saúde um negócio não é a perspectiva que o PCP defende. E, portanto, está evidente que aquilo que se fala aqui é de financiamento, é de preços, aquilo que o PCP fala é de cuidados. Porque os cuidados continuados integrados não são secundários, nem secundarizados, mas estão a sê-lo. Precisamente por este modelo
que foi uma articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social, onde assentou na resposta social das IPSS, mas também muito, temos cerca de 25% em privados com fins lucrativos. Nós estamos a identificar qualquer tipo de problema, quem tem os seus recursos financeiros faz deles o que quer. Agora, aquilo que nós defendemos é que exista uma resposta pública que atenda e responda a todos os portugueses, independentemente das suas condições económicas. Porque se os senhores quiserem fazer negócio, então que o façam. Abram as suas unidades de cuidados continuados e façam dele o negócio que têm para fazer. Porque vir-se financiar na resposta pública, fragilizando a resposta pública, para depois daí vir dizer o que isto faz, é fazer do Estado refém numa área de cuidados. É que os cuidados de saúde, nomeadamente os cuidados continuados integrados e todos os outros cuidados caminham para lá, para termos uma resposta pública fragilizada e uma resposta privada faz refém o Estado, porque requer mais financiamento. E são mais caros do que internalizar, garantidamente. E podia provar-lhe. E, portanto, este modelo é um modelo que, de facto, não serve. E nem serve os profissionais. Porque no público têm carreiras, no privado têm acordos de concertação social anuais. E é esses acordos que não têm sido assinados por muitos dos sindicatos que se recusam a assinar esses acordos. Porque é interesses do patronato e interesses do Estado, que também assinam esses acordos, nomeadamente do Governo, manter esses salários baixos. Portanto, veja bem a vantagem que teríamos se esses profissionais de saúde estivessem integrados numa resposta pública, com carreiras dignas, com salários dignos e, evidentemente, na resposta privada estão sujeitos a salários, porque nem carreiras têm. E, portanto, os cuidados continuados integrados, neste momento a resposta é praticamente toda ela ou privada ou de IPSS. Não vimos de igual forma as IPSS, nomeadamente até a Santa Casa da Misericórdia, que são cerca de 40%, mais de 40%, mas as Santas Casas da Misericórdia também não podem ter prejuízo. As IPSS também não podem ter as portas abertas num modelo de ter prejuízo e subfinanciadas. E, nesse sentido, não sendo iguais às privadas com fins lucrativos, o modelo aproxima-se muito. E, portanto, só temos cerca de 8 unidades públicas no nosso serviço, na resposta de cuidados integrados. Portanto, isto é um problema. Portanto, o modelo é que é o problema e o diagnóstico está feito. Agora, se quisermos continuar a insistir no erro de continuar a ficar reféns do privado e das IPSS, pois esse é o caminho que está a ser seguido por este Governo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço a palavra, Sr. Presidente. Peço a palavra para uma interpelação à mesa. Gostava que a Sra. Presidente, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, que é o requerente desta audição, pedisse desculpas em nome desta Comissão por ter ouvido do Grupo Parlamentar do PCP o senhor não me interrompe. Acho que isso não é uma forma de se dirigir a um convidado desta Comissão e deste Parlamento. Não apresenta uma boa imagem da nossa Comissão de Saúde e, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, gostava de pedir desculpas ao Sr. Presidente da Associação Nacional dos Cuidados Continuados. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Deixe-me só, no seu pedido de interpelação à mesa, a todos os deputados presentes, esta Comissão, desde já, em nome desta Comissão, as minhas desculpas ao Sr. Presidente desta Associação, que está aqui para ser ouvido no tema do requerimento e que devia ser muito mais objetivo. Mas deixem-me relembrar aos Srs. Deputados para que todos podemos refletir sobre o artigo 5º do Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República. Os deputados à Assembleia da República devem desempenhar as suas funções com respeito pelos demais deputados e pelos titulares dos demais órgãos de soberania, pelos cidadãos que representam e pelas demais entidades públicas e privadas com as quais se relacionem no exercício do seu mandato. Portanto, eu peço a toda esta Comissão que cumpra este artigo 5º do Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República. Muito obrigada e vamos, por favor, continuar com esta audição. Eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Associação por um período até 16 minutos, por favor, às questões que foram colocadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, Sr. Deputado João Dias, não queria interromper, mas é o calor do momento e era tão somente para dizer que concordo consigo. Aliás, eu depois há pouco não apresentei, mas começo por aí. O sindicato um dos sindicatos que negociou a tabela salarial com as IPSS
diz, exigimos a integração na esfera do Estado. Eu assino por baixo, não tenho qualquer problema em relação a isso. Ou seja, eu já desafiei várias vezes nesta Comissão e o Governo a nacionalizar a rede de cuidados continuados. Portanto, defendemos o mesmo modelo. Agora, também não me choca que ele seja tal e qual como é. E aquilo que eu estou aqui a defender é apenas que nos deem condições financeiras para fazer bem o nosso trabalho e remunerarmos corretamente quem lá trabalha. E, portanto, diz, é urgente combater esta política de baixos salários, exigimos salários justos e dignos, exigimos melhores condições de trabalho. Bem, eu assino por baixo, naturalmente, não nem seria de outra maneira. O modelo de negócio, de facto, é este, foi este que o Estado escolheu. Efetivamente, fica muito mais barato ao Estado. Aí já não posso concordar com o Sr. Deputado. Está aqui. Porque uma diária em cuidados continuados de média duração custa ao Estado, neste momento, 95,84 € por dia e no público custa o triplo, 294 €. Portanto, aí já não concordo consigo, Sr. Deputado. Para dizer também que a maior parte das instituições que faz parte da Associação de Cuidados Continuados e que presta cuidados continuados são instituições sem fins lucrativos. Ou seja, têm uma missão pública, as pessoas que lá trabalham também fazem serviço público e como não têm fins lucrativos, naturalmente, algumas têm lucro, felizmente têm, reinvestem a bem da sociedade, quem não tem lucro corre sérios riscos de fechar, como o ano passado fecharam 70 e tal IPSS e estou em crer que vão fechar muitas mais, infelizmente. Portanto, era isto que queria comentar. Sr. Deputado Iriane Costa, o Governo anterior não atualizou preços. Eu não quero estar aqui a fazer política, nem esse é o meu objetivo, não é porque eu estou aqui, e nem quero estar a desculpar o Governo anterior do PSD-CDS, mas vivemos tempos de resgate financeiro com a Troika em Portugal. O Governo aumentou os preços em cuidados continuados, é certo, mas também não aumentaram os custos. Eu até já fiz um artigo de opinião em que digo que, infelizmente, e digo isto com sinceridade, infelizmente, quando há graves crises no país é quando as IPSS estão melhores. Porquê? Os preços baixam, não há falta de mão de obra e a receita mantém-se. Quando as empresas em geral baixam as suas receitas, baixam os seus preços para tentar sobreviver. E, portanto, nessa altura não houve aumento de receita, mas também a despesa até baixou. E, portanto, agora, a partir de 2015, foi embora a austeridade. Esse é que é o facto, mas para nós no setor social não foi. Eu costumo dizer muitas vezes que em 2015 chegou a troika ao setor social porque os aumentos de salário mínimo e os aumentos de custos que se verificaram logo nos primeiros anos da governação eram superiores à receita do Estado. Portanto, os aumentos das comparticipações que o Estado nos dava eram inferiores à imposição só do custo do salário mínimo. Portanto, o aumento nem sequer chegava a pagar o salário mínimo. Portanto, foi terrível esses primeiros anos. E agora estou a falar de cuidados continuados do setor social em geral. A senhora deputada fala em aumentos significativos em janeiro. Do ano passado. Foi aumentos do ano passado que este ano não houve. Os aumentos não foram significativos. Porquê? Porque a rede já estava subfinanciada, como eu expliquei, 10 anos sem aumentos e os outros aumentos que foram anunciados foram curtos e, além de ser curtos, não foram cumpridos em parte. Mas o que é facto é que o ano passado tivemos uma inflação brutal, também aumentos de salário mínimo, e houve agora esta atualização de preços, certo, mas depois em janeiro deste ano voltou a não haver, mas o salário mínimo subiu. Então aumentámos o salário mínimo, houve unidades que aumentaram os salários aos trabalhadores, mas pouco, e houve outras que nem sequer conseguiram aumentar. E outras já fecharam, como percebe, e outras estão em dificuldades, como eu mostrei no slide. E, portanto, o que é facto é que os preços não são suficientes e não são sempre atualizados. Depois, durante a pandemia, eu queria recordar aqui a enorme discriminação, e não sei até que ponto não é uma questão inconstitucional, que é, durante uma pandemia, reforça-se tudo o que é orçamento de Estado, nomeadamente na área da saúde, e os cuidados continuados não levaram um único cêntimo de reforço orçamental em 2 anos. Eu acho isto uma discriminação enorme. Os custos com a energia, que a senhora deputada do PST falou muito bem, o gás subiu 500% e a luz 300%. Nós estamos indexados ao mercado grossista. Houve apoios para as empresas, nós ficámos de fora. O Estado deu apoio às empresas, nós ficámos de fora. Qual é a lógica disto? Mais uma vez, uma discriminação inaceitável, na minha opinião. A senhora deputada também fala porque é que há unidades a fechar e outras vão abrindo, etc. O saldo é negativo, portanto o número de camas tem estado a diminuir e não a aumentar precisamente por isto. Porque é que elas fecham? É um bocadinho como tudo na vida, não é? Unidades de melhor dimensão e dentro de organizações têm outros modelos de negócio, não é verdade? Conseguem-se aguentar. As unidades mais pequeninas têm mais dificuldade
fecham a porta. E há unidades de cuidados continuados que funcionam só por si, não têm mais áreas, não têm mais valências. Eu recordo, e a senhora deputada falou muito bem, é graças ao Partido Socialista que existem os cuidados continuados, por isso é que eu pergunto porque é que desde 2015 se tratam tão mal. Mas a questão é que, quando a rede surgiu, andaram a bater à porta das instituições de seguridade social do país inteiro, literalmente, olha, dê-me meia dúzia de camas aqui, mais meia dúzia de camas acolá, para ser uma rede de proximidade. E agora o discurso é neste sentido. Bom, se abrirem unidades maiores e fecharem pequenas, paciência. O importante é que o saldo seja positivo. Neste momento é negativo, mas também é moralmente discutível e operacionalmente discutível se vamos perder esta rede de proximidade e vamos ter grandes unidades centralizadas nas capitais de distrito e o resto do país não interessa para nada. Mas isso é uma questão que tem de ser discutida. A senhora deputada do PSD, Fátima Ramos, falou, portanto, dos utentes a aguardar vaga. O número só não é superior, porque já denunciei aqui na Comissão, dificultam ao máximo a vida aos utentes e às famílias para que as pessoas possam aderir à rede de cuidados continuados. Senão a lista era bem maior, já falei nisso. O pior ano da rede de cuidados continuados foi 2017. Bom, efetivamente, ao longo da minha intervenção acho que já expliquei porquê. O diálogo com o Governo. Eu queria isto, eu não pus no slide porque isto foi feito à última da hora. Eu recebi um e-mail da Faculdade de Economia do Porto, nós estamos a atualizar o estudo sobre a viabilidade financeira da rede de cuidados continuados. Eu já disse isto ao Sr. Secretário de Estado da Saúde, numa reunião que tive com ele, e acho que uma boa parte do que explica este subfinanciamento é não se perceber o rácio de recursos humanos. Eu trouxe este quadro aqui, que eu vou partilhar convosco e que eu, por sugestão da ANCC para a Faculdade de Economia do Porto, além do estudo financeiro, vamos também fazer um estudo sobre os recursos humanos. Vou falar da minha unidade em Sintra. Tem 49 camas em média duração e 10 camas em longa duração, um total 59 camas. Segundo a legislação da rede de cuidados continuados, eu devia ter 50 profissionais, eu tenho 70. E aqui é que está o grande problema da rede de cuidados continuados, na minha opinião, e porque é que a rede está subfinanciada. Eu vou repetir. Esta unidade, segundo a legislação, devia ter 50 profissionais, tem 70. Por dois motivos. Primeiro, os profissionais exigidos pela rede, do ponto de vista do cuidados aos doentes, não chegam. É insuficiente, nomeadamente ao nível da enfermagem e auxiliares de ação médica. Mas porquê é que tem muitos mais profissionais? Porque na legislação da rede, e as contas que foram feitas, não está previsto pessoal de cozinha, lavandaria, limpeza, não está previsto um farmacêutico. Uma empresa, qualquer empresa, precisa de um técnico de recursos humanos, por exemplo. Mas esse tipo de profissionais, eu até não levem mal, já dou de barato. Mas um recepcionista, por causa das visitas aos doentes. Um administrativo para tratar de faturação e de outra documentação. Chefe de cozinha, ajudantes de cozinha, auxiliares de serviços gerais, nomeadamente lavandaria, limpeza e um farmacêutico. Estamos a falar de uma unidade, de um rácio de profissionais por utente que é muito superior. Temos mais profissionais do que utentes. Porquê? Temos turnos 24 horas por dia e trabalhamos 365 dias por ano. E há aqui uma outra equação que aumenta muito os custos com salários. É que como funciona 365 dias por ano, os profissionais têm que ser substituídos nas férias. Nós temos contratos de trabalho apenas e só para substituir profissionais. Não há forma, a menos que desfalquemos as equipas, que já por vezes são desfalcadas porque há uma baixa, uma situação qualquer, ou porque simplesmente não se consegue contratar pessoas para trabalhar nesta área. E este é o maior drama dos cuidados continuados e que eu queria deixar aqui bem vincado. Estamos a falar de praticamente mais 50% de recursos humanos a mais do que aquilo que a legislação exige. Queria dar essa nota que é muito importante. Depois, o PRR. Estão previstas 5.500 camas em cuidados continuados. O custo metro quadrado de uma unidade de cuidados continuados hoje em dia ronda os 1.600, 1.700 euros o metro quadrado. As contas que foram enviadas para Bruxelas para fazer o PRR nos cuidados continuados prevêem um custo de metro quadrado na ordem dos 600 e poucos euros. É somente um terço. O que significa que as entidades têm que se endividar junto à banca em milhões de euros para cobrir os 70% da sua parte de investimento que lhes cabe. E eu já deixei, na última vez que aqui estive, deixei no ar a pergunta que é, tendo em conta o subfinanciamento, tendo em conta que o Governo usa estes esquemas nas úlceras de pressão, tendo em conta que o Governo não cumpre a própria legislação que produz, não dá confiança naturalmente a quem investe nos cuidados continuados. Portanto, a minha pergunta é, será que haverá assim tanta entidade a querer construir camas em cuidados continuados? Não sei, é a minha resposta.
posto isto, penso que já falei do principal, naturalmente teria sempre outras questões a falar, mas é verdade, uma resposta à senhora deputada do Partido Socialista que eu acho que não dei. Em relação às úlceras de pressão, senhora deputada, tem razão, efetivamente é esse o procedimento, mas simplesmente a rede de cuidados continuados está-se nas tintas, desculpa a expressão, para os procedimentos, ou seja, colocam no portal da rede de cuidados continuados, está lá escrito, apresentei um slide na última vez que aqui estive, a dizer, doentes têm úlceras de pressão, não vão para longa, vão para média. Está lá escrito. Os doentes que têm úlceras de pressão não vão para longa, vão para média. A pergunta é porquê? Nós achamos que é para não pagar. Haveria de ser porquê, não é? E também já denunciei aqui, e é uma situação grave, que é, pessoas que têm um AVC, qualquer um de nós pode ter, quer uma vaga em cuidados continuados rapidamente para fazer a sua recuperação e voltar à sua vida normal. E corre o risco de ficar numa cama e tornar-se um cidadão completamente dependente dos outros, apenas e só porque não consegue entrar numa vaga em média duração da rede de cuidados continuados, porque está lá alguém que supostamente devia estar em longa a ocupar, que à partida não tem qualquer potencial de reabilitação, porque 99% das pessoas que vão para longa não têm potencial de reabilitação e quem vai para a média tem, e está uma pessoa que não pode recuperar a ocupar o lugar de uma que pode recuperar. E isto ainda acho que é o mais grave de tudo, para além de não pagarem e se furtarem ao pagamento. Acho que essa situação ainda é mais grave de todas. Cá está o PRR, como eu falava, portanto, 342 camas que encerraram, portanto, e a questão que se coloca à partida é se eventualmente haverá alguém que se interesse. A questão de que os portugueses em geral estão a sofrer com a inflação e no setor social estamos a sofrer muito mais por força da tabela salarial que vos apresentei há pouco, que eu acho uma enorme discriminação. Se estes trabalhadores, e relativamente à questão do Sr. Deputado do Partido Comunista, se estes trabalhadores fossem funcionários públicos, teriam melhores salários e melhores regalias, trabalhariam menos horas, etc. por aí fora. Teríamos um problema orçamental a nível do Orçamento de Estado, porque o Estado se calhar pagaria o dobro no mínimo ou mais, mas acho que seria justo, porque toda a gente trabalha neste setor, faz um serviço público e nada contra a nacionalização da rede de cuidados continuados. Queria, por fim, também apresentar esta tabela, que é um quadro síntese, no fundo, daquilo que eu estava a dizer, que é, tivemos um aumento de 275 euros desde 2015 para cá de salário mínimo, um aumento da taxa social única em 2,7%, e pus a amarelo para se comparar, a inflação de 2011 a 2021, portanto, de 11,60%. Por contrapartida do aumento de receita do outro lado, temos 2011 a 2018 de 0, 2019 2,2% de atualização dos preços de cuidados continuados, em 2021, cá está aquilo que o Governo faz, publica uma coisa na legislação e faz outra, publicou um aumento, assinou um contrato na concertação do setor social de 6%, mas na prática só aumentou 4,9%, mas a longa duração, porque as das tipologias não aumentou. 2022, temos ali um aumento, 1,3% para todas as tipologias, e o tal aumento que a senhora deputada do Partido Socialista falou muito bem, daqueles aumentos extra, que é curtíssimo face ao que está do lado esquerdo do quadro de aumento de custos. E depois a laranja. Temos efetivamente os custos com a energia, a inflação brutal entre o ano passado e este ano, a pandemia e o facto do Governo nos obrigar a contratar mais recursos humanos. E atenção, o facto de nos obrigar em 2017 a contratar mais recursos humanos, aqueles que eu falei há pouco, é já com esta obrigação. Portanto, antes desta obrigação havia menos recursos humanos dos cuidados continuados. Portanto, a contrapartida do outro lado é zero, é o que podem ver. Portanto, vejam bem, inflação, custos com gás e energia, pandemia e aumento de recursos humanos, e do outro lado do quadro, a componente respectiva de receita é literalmente zero. Portanto, é de veras lamentável, naturalmente, esta situação toda. A dificuldade em contratação de recursos humanos que eu falava há pouco. Se hoje em dia já não há recursos humanos disponíveis para trabalhar neste setor, como é que será no futuro, agora com o programa PARS e o PRR querer abrir milhares de vagas na infância, na terceira idade, na deficiência, nos cuidados continuados? Essa é a pergunta que faço. E por fim, para terminar a minha intervenção, nós temos uma proposta honesta para resolver este problema do subfinanciamento da rede, que é o Governo analisar bem e de forma séria o quanto custa, em termos de funcionamento no dia-a-dia e o quadro de recursos humanos adequado, e pagar de acordo com esse custo. Ninguém neste setor quer enriquecer,
mas também ninguém quer ter dificuldades e pagar salários miseráveis aos seus trabalhadores e ter falta de condições. Isso também ninguém quer. Por isso, das duas uma, senhores deputados e senhoras deputadas, ou se paga o valor justo para se funcionar de forma correta, ou então nacionalize e fica o problema resolvido, pelo menos do ponto de vista de baixos salários, etc. por aí fora. Por fim, e vou mesmo terminar, eu posso ter a minha opinião em relação a determinadas matérias, mas tudo o que eu digo aqui são factos. Eu não estou a opinar. Em relação àqueles slides, aos números que estão ali, o facto do Governo não cumprir, dos esquemas das úlceras de expressão, isto são factos, não é uma questão de opinião, nem minha, nem de ninguém presente nesta sala, ou do Governo, ou o que quer que seja. Não é uma questão de opinião, são factos. E era isso que eu queria deixar aqui vincado. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente José Bourdin. Vou passar a uma segunda ronda. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado Irene Costa, até 1 minuto, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Dr. José António Bourdin, recordar que relativamente ao acordo de preços, se é um acordo estabelecido entre o Governo e o setor social, representado pela União das Misericórdias, pelas IPSS, partimos do princípio que um acordo tem sempre a aceitação dos intervenientes. E também falar, relativamente aos casos sociais, apresentou ali dados, umas percentagens de 10% em camas hospitalares, 37% de casos sociais a ocupar camas da Rede Nacional de Cuidados Continuados. A audição que fizemos anteriormente, a Comissão Nacional de Coordenação da Rede não reconhece estes dados. Portanto, queria lhe perguntar qual é a fonte destes dados aqui que nos apresenta e agradecer mais uma vez a sua presença nesta comissão. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, a deputada Fátima Ramos. Sim, cumprimento mais uma vez o Sr. Doutor, agradecer-lhe os esclarecimentos que aqui nos trouxe. Em relação à existência do grupo de trabalho e do cálculo dos custos de forma justa, é aquilo que também mais desejamos. E por isso, na audição anterior, pareceu-nos que este grupo de trabalho estava com algum atraso na realização do seu trabalho. Gostava de saber, portanto, qual é a sua opinião e o ponto de situação. Segundo ponto, e é reforçar aquilo que lhe disse há bocadinho e a questionar, é o seguinte. O senhor já nos disse que, em termos de recursos humanos, o número de recursos humanos, as tipologias de recursos humanos que estão previstas é claramente insuficiente. Ou seja, quando detecta as falhas nos administrativos, no pessoal de cozinha, etc. Ou seja, uma unidade tem muito mais recursos humanos do que aqueles que estavam previstos. Mas, para além disso, e como referiu, os senhores prestam um serviço público. Isto é, os senhores prestam um serviço que competia ao Estado prestar e não o presta. E, quando nós olhamos para a diferença salarial entre aquilo que os senhores pagam e aquilo que paga o Estado, e vimos, por exemplo, os enfermeiros do setor público já se queixam que recebem pouco, é lógico que tem que faltar recursos humanos. Portanto, a minha pergunta é, quando o Estado faz esta inventariação de custos, na nossa perspectiva, deveria entrar com salários, no mínimo, iguais àqueles que o Estado suporta no setor público, dado que os senhores prestam o serviço público. Ainda por cima, os trabalhadores destas unidades são trabalhadores que prestam um serviço extremamente difícil. E por isso o que eu lhe queria perguntar era, nessa inventariação de custos, se de facto os custos com o trabalho estão ao nível daqueles que são os custos que o Estado suporta no serviço público. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Dr. José Bourdin, muito obrigado pela frontalidade com que encarou as questões colocadas por todos os grupos parlamentares e neste minuto que me resta da segunda ronda gostava de que sublinhasse novamente esse dado dos 37% de casos sociais que ocupam camas na Rede Nacional de Cuidados Continuados e se de facto corrobora esse dado e como é que é a articulação com os serviços da Segurança Social para esta percentagem ser tão grande. Esta percentagem parece-nos absolutamente enorme, não deveriam estar estas 37 vagas ocupadas com casos sociais, portanto, pessoas que já não precisariam de estar internadas e estão apenas por falta de resposta social e como é que é a articulação então com os serviços de segurança social. Finalmente, gostava de saber também como é que a Associação lida com a falta do enquadramento legal para as situações dos imigrantes ilegais, as pessoas sem família e as pessoas que abandonam os seus familiares. Nestes casos, Dr. Como é que se processa a tramitação deste doente, destas pessoas que precisam deste paciente, destas pessoas que precisam
de cuidados. E, finalmente, gostava que sublinhasse novamente a falta de racionalidade económica entre a escolha das vagas do Estado e a escolha das vagas nas IPSS e no setor privado. Ou seja, acabou de demonstrar que o Estado paga nas suas vagas mais de 3 vezes aquilo que é pago pela rede de cuidados continuados. No entanto, o PRR vai querer criar mais 5.500 camas. Como é que isto vai a ser absorvido pelo mercado e como é que vão impactar nas contas do Estado, que devem se pautar pela eficiência e pela excelência dos cuidados prestados à população e não por um comprometimento ideológico ou por qualquer preconceito, se é público, se é privado ou se é social. Esta é a nossa opinião do Grupo Parlamentar do Chega, mas gostava que dirigisse também a opinião ou aquilo que é falado na Associação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sra. Presidente. Eu não vou propriamente fazer nenhuma pergunta. Queria agradecer a explicação que aqui, todos os dados que novamente aqui nos trouxe. De facto, é importante sublinharmos esta questão, que são factos e que são dados que estão aqui claros, que não conseguimos ver de outra forma. Portanto, seria importante, se alguém os quisesse rebater, que apresentasse outros que pudessem dar essa resposta, e isso não acontece. Portanto, queria agradecer a explicação que foi dada. De facto, acho que todos já percebemos qual é a situação complicada que se vive na área dos cuidados continuados integrados. Não partilho propriamente daqui do comentário, meio na brincadeira, meio a sério, do nacionalize isto, porque de facto não acredito muito que essa fosse a forma certa de resolver o problema, porque já vimos isso em tantas outras áreas do Estado que depois não resolvem. Portanto, seria criarmos aqui mais um problema, mas de facto, mais do que tudo, temos que arranjar uma solução e cabe-nos a nós, enquanto decisores políticos e que influenciam, e principalmente neste caso aqui aos partidos que têm mais responsabilidade nesse tema, arranjarmos aqui uma solução, porque obviamente da forma como temos e com o agravar e com o envelhecimento da população, com o agravar de doenças crónicas que vamos assistindo, vão ser precisas muito mais vagas no futuro e temos que garantir que essas vagas existem e que existem soluções para as pessoas e para as famílias. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero dirigir-me ao Sr. Presidente José António Bourdin e dizer-lhe que, na verdade, não lhe quis faltar ao respeito, só apenas pedi, porque depois fico com o raciocínio daquilo que estava aí encadeado, perco esse raciocínio e depois precisava de retomar, e o tempo é curto. Mas também, como o tempo agora é curto, quero retomar só aqui 2 ou 3 questões. Uma delas é que não é preciso nacionalizar a rede, porque ela já é nacional, já é pública, no entanto está assente em acordos com parceria com privados e com IPSS, mas ela continua a ser pública, portanto ela já é. Depois, quanto aos custos, é verdade, eu não estou a colocar em causa os valores que trouxe ali do que é diária numa unidade pública e do que é diária numa unidade, numa IPSS ou mesmo numa unidade privada. A questão que eu coloco é se estamos a comparar as mesmas coisas, porque as unidades públicas, as que eu conheço, são as de convalescência, são bastante mais dispendiosas, com uma equipa muito mais complexa, e depois também há uma coisa, é que se nós pagamos muito, como foi aqui reconhecido até pelo Sr. Presidente, muito mais baixo do que aquilo que é pago numa unidade pública, naturalmente que isso depois se reflete também no custo da diária. Mas, e porque a precariedade, o Sr. Presidente sabe também quanto eu, que muitos dos profissionais só estão à espera de uma melhor oportunidade no outro serviço. E isso é uma pena, até uma angústia para quem tem uma unidade, porque não sabe se no mês seguinte ainda lá vai ter os mesmos enfermeiros ou o fisioterapeuta. Isso é muito complexo. E, portanto, e só mesmo para terminar, a questão das úlceras por pressão. As úlceras por pressão são muito dispendiosas, são bastante caras. Uma úlcera por pressão pode custar 40, 50 euros um tratamento. Não é este o valor que é participado. Principalmente a questão das úlceras múltiplas. Esta é uma questão que muitas vezes é esquecida e que triplica os valores. É evidente que há tipologias que têm maior incidência do que outras. E é isso, e a percentagem ainda assim de referenciação por causa de úlceras por pressão é para aí de 6%. Sendo que elas são mais incidentes numa tipologia, nomeadamente de longa duração, do que noutras. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, por um período até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dentro do possível, obrigado. Vou tentar.
A senhora deputada Irene Costa falou que, e muito bem, tem razão, concordo consigo quando diz, então, mas se houve uma negociação da concertação social entre o Governo e os representantes das misericórdias, das IPSS, etc., porquê é que se estão a queixar? O problema é que não houve negociação. É isso que eu já tinha dito há um mês atrás. O Governo unilateralmente decidiu estes valores, não sei porquê, mas não houve negociação, posso lhe garantir que não houve. E, portanto, basta perguntar aos interlocutores que estiveram na negociação da concertação social com a Sra. Ministra da Segurança Social e outros membros do Governo, para o acordo das IPSS para o ano passado, neste caso, e para os preços deste ano, se efetivamente isso foi discutido. Não foi. A informação que eu tenho, por parte também de quem me representa na concertação social, é que decididamente não foi acordado. Em relação aos dados, aquele dado, por exemplo, dos 37% de casos sociais a ocupar as camas da rede, foi uma informação que me foi disponibilizada pela enfermeira Filomena Cardoso, que esteve aqui há pouco, e que, inclusive numa entrevista a um jornal, foi ela que teve esta informação também, creio eu. E, portanto, todas as informações que estão ali são tiradas ou do site da Rede de Cuidados Continuados, que vamos monitorizando e acompanhando, ou então da própria comunicação social, e que os 10%, eu pus ali o valor de 10, na realidade, umas vezes é 10, outras vezes é um pouco mais, outras vezes é um pouco menos, mas é aquilo que é unanimemente conhecido e que se discute na opinião pública como sendo o valor médio de percentagem de camas que são ocupadas nos hospitais. Portanto, os dados são todos dados reais. A senhora deputada Fátima Ramos, o grupo de trabalho para analisar os custos, ele nunca existiu, nem nunca vai existir. Portanto, a senhora Ministra da Saúde, a ex-Ministra da Saúde, disse isso várias vezes e, portanto, mentiu quando disse isso. Portanto, esse grupo de trabalho nunca existiu, foi dito desde o primeiro dia em que tomou posse, continuou a dizê-lo ao longo dos anos em que foi Ministra, e o grupo de trabalho nunca existiu. Portanto, se ele existe, então digam lá quem faz parte do grupo de trabalho, se calhar eu também lá devia estar para dar o meu contributo. Não sei, isso não é verdade, peço desculpa, lamento, mas não é verdade, nunca foi. Os recursos humanos da rede, efetivamente, é um problema gravíssimo, porque de vários níveis, como já falámos aqui, por um lado, eles não são suficientes, porque nem sequer... Depois a rede diz assim, bom, mas vocês podem sempre contratualizar fora a lavandaria e as refeições. Podemos. Eu até disse na reunião com o Sr. Secretário de Estado da Saúde, o Sr. Secretário de Estado está a imaginar o que é contratualizar fora refeições quando aquilo é uma unidade de saúde e temos que fazer N dietas complicadíssimas. Como é que se controla esse processo? É impossível. Portanto, nós temos de ter os profissionais de cozinha lá e com formação nesta área. Portanto, é uma unidade de saúde, é tipo hospital, não é diferente e, portanto, é impossível contratualizar refeições fora. Nós temos de ter lá os profissionais. E já agora, se contratualizássemos fora, seria ainda mais caro, pelo que também não faz sentido. Portanto, numa lógica de ser mais barato, e melhor é ter lá os profissionais. E como eu vos demonstrei para aquele quadro, que eu vou deixar aqui à Sra. Presidente e posso depois enviar para o mail, temos quase 50% de profissionais a mais do que aquilo que a rede estipula. E logo, custos brutais, como é óbvio. Não admira que, entre tantas situações como falei aqui, também esta contribui muito para que haja subfinanciamento da rede de cuidados continuados. A diferença salarial, face que a senhora deputada falou, e muito bem também, seria justo era o Estado pagar o mesmo que os salários das IPSS forem equiparados à função pública. E aí o Governo tem que dotar, do ponto de vista financeiro, as organizações. O que é que o Governo faz? Como sabe que a tabela das IPSS é miserável, naturalmente poupa imenso dinheiro com isso e, portanto, faz as suas contas, penso eu, nessa base, e não numa base da função pública, que essa é que seria justa e correta, porque, e já agora, uma outra questão que também foi colocada pelo Sr. Deputado do Partido Comunista e que tem a ver com isto tudo, e eu já disse isto aqui há um mês atrás, quando cá estive. Nós estamos a falar de portugueses, estamos a falar de Portugal. Quem trabalha na administração pública ou quem trabalha no privado, não fazemos parte da mesma nação, não partilhamos os mesmos valores, a mesma cultura, etc. Mas estamos a falar de coisas estranhas. É isto que me faz confusão, não é? Como se o público, enfim, estivesse na estratosfera e o privado fosse outra coisa qualquer. Quer dizer, é um bocadinho, faz-me confusão esta ideia. Portanto, eu acho que devíamos ser corretos e justos e tratar tudo de forma igual e equitativa. Imigrantes ilegais, pois é um dos nossos graves problemas e abandono das pessoas na rede de cuidados continuados, porque temos que tratar da questão do maior acompanhado, muitas vezes queremos receber a verba das famílias ou do utente, não conseguimos, é extremamente complicado, há imigrantes que não têm documentação sequer
Agora saíram há pouco tempo notícias na comunicação social que muitas mulheres usavam os hospitais portugueses, apanhavam o avião, vinham cá, faziam o parto, iam-se embora. Penso que isso é do domínio público, mas já há muitos anos que isto acontece. Por exemplo, na deficiência, aconteceu, imigrantes vinham para cá e tinham familiares com deficiência, largavam-nos cá e iam-se embora. Nós temos muitas situações nas IPSS em Portugal, eu também tenho na minha, de jovens que não recebem um cêntimo da parte que compete à família porque eles não estão legais, não têm documentação. E é uma situação muito complicada, tenta-se junto do CEF, as entidades públicas portuguesas, resolver o problema para podermos receber a parte da família, que é uma coisa que não acontece e acontece em todo o território. Portanto, acontece nos cuidados continuados, acontece na deficiência, acontece nestas áreas, que é, deixa-se o familiar em Portugal porque sabe que vai ficar bem cuidado e volta-se para o seu país de origem. Aconteceu até com o filho de um ex-presidente de um país africano, no caso da minha instituição. Bom, só a título de exemplo e que é algo assim mais mediático. Isso aconteceu. E, portanto, acontece também dos cuidados continuados, infelizmente, e é mais uma receita que nós deixamos de ter e problemas acrescidos com tribunais a decretar, por exemplo, e ainda bem que colocou essa questão porque é muito pertinente e gostava que os senhores deputados tomassem nota disto, que é preciso deslocações várias destes utentes por causa de questões que o Tribunal decide e nós não temos forma de transportar este utente, não temos recursos humanos para fazer este tipo de trabalho, não temos transporte, não temos nada. E, portanto, vemos na contingência ter que ser obrigados a fazer uma série de coisas por ordem do Tribunal e não temos meios, não temos recursos humanos nem meios para o fazer. E gostaria também de falar nisso aqui, ainda bem que colocou a questão. Em questão, relativamente àquela questão das vagas públicas e vagas privadas, no caso da rede de cuidados continuados, praticamente só há vagas privadas. Agora o Estado está fortemente a investir em vagas públicas, através da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, com o Hospital da Proximidade de Sintra e do Seixal, entre outras, creio que na Albufeira também, e noutros sítios do país está a investir fortemente em vagas em cuidados continuados públicas. E utilizando o PRR também, naturalmente. Senhora Deputada Joana Cordeiro, estou quase a terminar, nacionalize. Pois, eu pessoalmente acho que este modelo faz mais sentido, até porque o Estado, e é uma coisa que nós sentimos no setor social e acho que a sociedade sente em geral, enquanto cidadãos e enquanto empresas, o Estado não funciona. Esse é que é o problema. Eu tenho uma viatura-chave na mão para transportar pessoas em cadeiras de rodas, está pronto a usar, não posso usar, tenho que fazer uma inspeção no IMT que dura 1 ano na região de Lisboa. Para durar só 4 meses vou a Viseu com a viatura. Portanto, e isto, eu não tenho tempo, mas eu podia dar aqui dezenas e dezenas de exemplos que o Estado simplesmente não funciona, a máquina pública não funciona e acho que o país tem que pensar a sério, tem que se reorganizar para que tudo funcione. E, portanto, se a máquina pública não funciona, eu também tenho sérias dúvidas e o SNS está um caos, eu tenho dúvida, porque nós fazemos muito melhor, garanto, tenho dúvidas que ficaria melhor desta forma, mas, enfim, resolvi outros problemas. Para terminar, é mesmo a última questão, os senhores deputados do Partido Comunista, João Dias, os valores, aqueles valores são valores do INE, referentes até, por acaso, a 2022, exatamente. São valores de 2022, portanto, são números públicos do Ministério da Saúde, do INE, etc., da comparação de uma unidade, isto por comparação, elas não são exatamente iguais, mas por comparação, não são exatamente iguais, mas por comparação ao trabalho que se faz no público, na área da reabilitação e ao trabalho que se faz numa tipologia de cuidados, elas não são 100% iguais, nós estamos a falar de coisas 100% iguais, estamos a falar de coisas muito, muito, muito semelhantes, quase iguais. Sr. Presidente, temos mesmo que terminar. O valor é mais do triplo. Muito obrigado, mais uma vez. Muito bem, muito obrigada. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sim, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tomamos em boa nota as notas que nos deixou quanto aos deveres dos senhores deputados. O que gostaríamos de pedir à senhora Presidente é que o respeito e a urbanidade que naturalmente e habitualmente norteiam os senhores deputados pudesse ser extensível também a todas as instituições que são convidadas e que participam nos nossos trabalhos, porque quer o excesso de linguagem, quer a adjetivação que é feita relativamente a instituições, organizações e pessoas, muitas delas que não estão cá, creio que não fazem jus àquilo que habitualmente é a forma de trabalho desta Casa e, portanto, que possamos também na condução dos trabalhos assegurar que as regras se aplicam a todos aqueles que intervêm nesta Casa. Muito bem, Sr. Deputado.
Faz favor. Era só, o Sr. Doutor disse que iria enviar um quadro. Se fosse possível enviar toda a documentação para a Comissão, era bom. Muito bem, obrigada, Sr. Deputado, pela interpelação à mesa. Efetivamente, fazemos um esforço para que as questões de urbanidade e lealdade institucional sejam cumpridas nesta Comissão. Continuaremos a fazer esse esforço para que se consiga manter esse nível de urbanidade. Eu pedia então ao Sr. Presidente se nos pudesse fazer chegar os documentos que foram solicitados. Agradecer por parte desta Comissão os esclarecimentos aqui prestados e, mais uma vez, ao Sr. Presidente da Direção, José António Bourdin, muito obrigada pela sua presença. Dou como finalizada esta audição e, entretanto, dentro de 5 minutos retomamos para o início da segunda parte da reunião. Muito obrigada.